Mateus 26, versículo 31 a seguir. Glória a Deus. Irmãos, eu fico imaginando assim, enquanto você acha, tá bom? Acho que vai pôr no telão também, vai? Mateus 26, verso 31 a seguir. Eu fico imaginando, irmãos, o que acontece no mundo espiritual, né? Como um testemunho desse, por exemplo. Às vezes o inimigo, que ele pensa assim: olha, agora eu acabei com a vida de um, né? Agora eu arrebentei. Aí Deus vai lá, põe a mão, né? O médico às vezes fala assim: poxa, mas isso aqui não tem o que fazer. Deus vai lá, põe a mão. Coisa que às vezes achava que ia demorar aí, né? Meses para recuperar. Não gastou nem semana para o menino estar correndo de novo. Deus é fiel, né, irmãos? Então eu fico imaginando, às vezes o inimigo fica surtando com esse tipo de coisa, porque quando ele pensa assim que acabou com a vida de um, Deus vai lá e mostra que o propósito dele, né, de Deus, é que permanece, amém? Glória a Deus por isso. Eita, então querido, vamos ler a palavra. Mateus capítulo 26, versículo 31 a seguir. Está escrito assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os outros discípulos disseram também o mesmo. Amém? Feche seus olhos, querido. Só tem uma pessoa aqui neste lugar que conhece o seu interior por completo, o profundo do seu interior. É o Espírito Santo. Se você permitir, o Espírito Santo vai falar com você e vai te dar direção, e você vai sair daqui mais abençoado que se já está. Mas se você também não permitir, você vai apenas ouvir mais uma palavra. E infelizmente, se você não permitir também, não vai acontecer nada. Porque Deus, Ele é um ser educado. A Bíblia diz em Apocalipse que Ele bate a porta do nosso coração, na expectativa de que a gente abra o nosso coração para Ele, para que Ele possa entrar. Então, abre teu coração para Ele hoje, querido. Senhor, mais uma vez, nós oramos, nós agradecemos por esse milagre que o Senhor fez, ó Deus, e tem feito na vida de todos nós. Esse milagre na vida do José Felipe, na vida da Gabriela, a transformação que o Senhor tem feito nessa vida. Somos gratos ao Senhor. E eu peço, meu Deus amado, que hoje também o Senhor continue operando milagres, maravilhas aqui no nosso meio. Senhor, eu acredito que o Senhor continua sendo o mesmo, ontem, hoje e o Senhor será eternamente. Por isso, ó Deus, eu oro agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Querido, presta atenção na palavra de Deus nessa noite, porque eu quero usar a palavra de Deus. Talvez pareça meio estranho que eu vou começar falando aqui nessa noite, mas eu vou falar a respeito da síndrome de Pedro, tá bom? Pedro tinha uma síndrome que ele carregava dentro da vida dele, e ele precisava se livrar daquilo, mas ele não sabia como, né?
Então, falando-se da síndrome na vida de Pedro, eu faço uma pergunta para a gente parar para pensar: será que essa mesma síndrome, será que ela não existe também na vida da igreja atual? Eu vou tentar explicar para você entender melhor. A síndrome que existia na vida de Pedro era que ele falava de forma precipitada, coisas que de fato ele queria fazer, ele tinha sede de fazer aquilo, mas ele era muito precipitado nas suas palavras. É aquele tipo de pessoa que às vezes não esperava nem a outra pessoa terminar a fala e já falava por cima. Eu acho que aqui não tem ninguém que passe por isso, né? Ou talvez já passou. Às vezes você está falando e o outro vem e fala por cima e... Moral da história, às vezes ninguém entende absolutamente nada. Esta era a síndrome que Pedro carregava dentro dele, né? Quando Pedro responde Jesus aqui nesse episódio, Pedro falou do seu desejo, e realmente o desejo de Pedro era de servir Jesus, era de andar com Jesus. Esse era o desejo do coração dele. Mas só que quando ele expressou para Jesus as seguintes palavras: se for preciso eu vou até a morte com o Senhor, mas eu não te nego. Pedro estava expondo o seu desejo, mas naquele momento ele não estava olhando para a sua capacidade, né? Ele não estava olhando para a sua fragilidade, para a sua estrutura, que ele ainda não tinha uma estrutura firmada em Deus. Então, acredito que por essa síndrome na vida dele, ou talvez até mesmo por empolgação, né, dele ver Jesus falando daquela forma, então ele se precipitou e falou: olha, se for preciso eu morro com o Senhor, mas eu não vou te deixar. Sabe, Pedro, assim como qualquer outros, né, como nós, estava sendo preparado para aquilo que Deus queria fazer através da vida dele, e isso precisava ser arrancado da vida dele, irmãos. Esse tipo de comportamento, sabe, esse tipo de atitude que ele teve com Jesus, de falar tais palavras. Tudo bem que eu acho que nós também já falamos muitas coisas para Deus, né? Coisas essas que às vezes a gente não testou o nível de capacidade que a gente tem. Às vezes nós não olhamos para a estrutura que a gente tem, e às vezes a gente fala coisas para Jesus que depois a gente não cumpre, não é verdade? Com nada daquilo que a gente falou. Então, irmãos, é importante a gente parar para pensar nessa pergunta: será que a igreja atual, será que ela também não carrega essa mesma síndrome que Pedro estava carregando na vida dele, de ser precipitado nas suas palavras, de ser precipitado naquilo que ele gostaria que acontecesse na vida dele? Talvez, por que não pensar em questão de tempo? Talvez por ser um cara enérgico, né, para frente, que gostava de ver as coisas acontecer, por que não dizer que talvez Pedro não soube sequer esperar o tempo de Deus para a vida dele? Talvez ele queria pular essa etapa da vida. Então ele foi capaz de dizer isso para Jesus: se for preciso eu morro junto com o Senhor. E Jesus disse claramente para ele: olha, Pedro, você não é assim, você não tem essa coragem toda, você não tem essa capacidade, a estrutura sua ainda está sendo formada,
Hoje ainda, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Essas foram as palavras de Jesus para a vida de Pedro, irmãos, porque ele precisava ser curado daquela síndrome. Sabe, irmãos, existem muitas coisas na nossa vida que quando nós ouvimos, parece que choca conosco. Muitas coisas que o próprio Deus usa as pessoas para falar com a gente, às vezes choca a nossa vida, porque cada um de nós tem um jeito de ser, um jeito de pensar, né? Um jeito de agir, de se comportar. Cada um é diferente do outro, e muitas vezes Deus usa a palavra para chocar isso dentro da gente, né? Para poder tirar de nós tudo aquilo que a gente carrega de exagero, para colocar exatamente o fardo dele, que é suave e leve. Foi isso que Jesus apresentou para nós, que o fardo dele é suave, o fardo dele é leve. Então toda vez, queridos, que nós tentamos ultrapassar a nossa própria estrutura, né, ou a nossa própria capacidade, às vezes nós estamos correndo risco de cair numa grande frustração, e lamentavelmente muitas vezes por causa da frustração, nós sempre colocamos a culpa em alguém. Não é assim? Às vezes nós colocamos a culpa na igreja, colocamos a culpa nos irmãos, colocamos a culpa nas pessoas que já passaram pela nossa vida. Mas olhando para dentro de cada um de nós, querido, eu gostaria que você fizesse isso nessa noite, que você olhasse para dentro de você mesmo. Sabe, eu quero dizer para você, querido, que quando você assumir diante de Jesus o fardo dele, que é suave, que é leve, eu tenho certeza que a sua capacidade, ela vai ser exaltada diante do Senhor. A sua estrutura, ela será reforçada diante de Deus. A sua vida nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, que mudou a vida de tantos outros, né? Inclusive desses homens que a Bíblia registra o nome deles, o Pedro, por exemplo, Deus mudou a vida dele. O Deus que Pedro servia também está aqui nessa noite, querido, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para você, quem sabe, fazer como a Gabriela fez nessa noite, subir aqui nesse altar e contar para todo mundo o milagre, a vitória, a bênção que Deus te deu. Quem sabe? O que nós precisamos aprender, irmãos, é que existem coisas na nossa vida que não pertencem a nós. Você entende isso? Muitas coisas que não pertencem a nós, que às vezes a gente abraça essas coisas. Como por exemplo, tem gente que tem a síndrome de dizer que a doença é dela. Não sei se você já conversou com alguém desse jeito. Tem pessoas que têm essa síndrome dentro de si, e ela fala assim: não, a minha doença não me permite fazer tal coisa. Querido, você não tem essa doença, ela não te pertence, porque a minha Bíblia diz em Isaías capítulo 53, que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou essa doença embora. Agora, a partir do momento que você diz, essa doença é minha, você está tomando conta dela, você está tomando ela para você. Então por que não usar a palavra de forma contrária quanto a isso? Por que não dizer: se estou doente, o meu Deus vai me curar. Se estou passando por essa situação, o meu Jesus que levou toda a doença, toda a enfermidade lá na cruz do Calvário, vai arrancar isso também de dentro de mim. A ansiedade, a depressão, são tantas coisas que atormentam a vida da nossa sociedade, não é verdade? Tantas coisas que faz as pessoas
se fecharem dentro de si, viverem fechadas, infelizes, sem saber que rumo tomar para a vida. Eu quero te apresentar nessa noite o único caminho que não tem erro, que não tem atalho, o único caminho que sempre deu certo e sempre vai dar certo. Jesus Cristo é este caminho, querido. Em nome de Jesus, ande nesse caminho. Eu tenho certeza, a sua vida será abençoada, para a glória de Deus. Ande em Jesus, caminhe com Jesus, convide Jesus para participar da sua vida, convide Jesus para estar em você, para estar dentro de você. Eu tenho certeza, sua vida vai mudar, para a glória de Deus. Existem coisas que a gente começa a carregar, porque o tempo, né, que muitas vezes a gente podia usar a nosso favor, a gente usa contra nós. O tempo começa a desgastar a vida da gente, começa a levar a gente a começar a imaginar que nós não somos, né, de Deus, que Deus esqueceu de nós, que Deus não olha para nós. Às vezes, com o passar do tempo, a gente começa a encher a cabeça com esse tipo de besteira, querido. Eu quero dizer para você nessa noite, com todas as letras, por pior que você esteja nessa noite, o seu Deus, Jesus Cristo, Ele nunca te deixou, e Ele não tem intenção nenhuma de deixar nenhum de nós. Afirmo isso com toda certeza, porque muitas vezes nos momentos de dificuldade, às vezes a gente começa a imaginar esse tipo de coisa, não é verdade? Que Deus abandonou a gente, que Deus não gosta da gente. Por que todo mundo conquista e eu não conquisto? Por que todo mundo faz e dá certo e eu faço e dá errado? Irmão, Deus não te abandonou, Deus não esqueceu de você, Deus jamais vai dar as costas para você. Deus é especialista em tratar na nossa vida, isso Ele sabe fazer. Às vezes Ele usa essa situação que está te incomodando tanto, para poder tratar em você, para poder te lapidar, para lá na frente você entender o propósito de Deus, que Ele sempre será maior na nossa vida, sempre. Sabe, irmãos, e é importante que a gente permita Deus entrar dentro de nós, através do Espírito Santo, e Ele possa arrancar de dentro de nós todo tipo de síndrome que existe nas nossas vidas, sabe, coisas que faz a gente ficar preso, que deixa a gente paralisado, sem reação, para continuar a caminhada. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, abre seus olhos nessa noite, permita com que o Espírito Santo, Ele trate isso dentro de você hoje. Permita. Talvez você está dizendo assim: pastor, mas é tudo que eu quero, é que o Espírito Santo trate isso dentro de mim. Mas eu faço uma outra pergunta para você pensar: você está disposto a abrir mão disso? Você está disposto a realmente entregar isso diante de Deus e falar assim: Senhor, a partir de hoje, isso aqui não é mais meu, isso aqui não me pertence, isso aqui não vai andar mais no meu corpo, a partir de hoje isso aqui é do Senhor, o Senhor que se vira para arrumar isso. Irmãos, e sabe o que Deus vai fazer? Ele vai se virar, Ele vai fazer acontecer. Só quero te alertar para um detalhe: Ele vai fazer do jeito dele, tá bom? O jeito de Deus às vezes assusta a gente, né? Porque o jeito de Deus, eu já falei isso aqui centenas de vezes e vou continuar falando até o dia que Deus permitir. O jeito de Deus às vezes assusta a gente, sabe por quê? Porque nós somos apegados, e Deus faz tudo ao contrário daquilo que a gente imagina que devia de ser, né? Você já fez algum tipo de oração, às vezes, que você na sua oração, você está ensinando Deus como que Ele tem que fazer? Já?
Só eu que fiz isso? Não, né? Quem já fez isso? Deixa eu ver. Oh, glória! Eu não estou sozinho, não. Às vezes a gente faz isso, né? Faz oração e começa a querer ensinar a Deus como que Ele tem que fazer. Ô Senhor, faz isso que vai ficar bom para mim. Faz aquilo outro, abre essa porta, me dá esse cara, me dá essa mulher, né? Abençoa esse relacionamento e vai ficar legal, vai ficar bom. E às vezes Deus só, né? Fica imaginando, Deus sabe o que fala, sabe de nada, inocente, né? Às vezes Deus só balança a cabeça e fala assim: deixa ele desabafar, né? Deixa ela chorar, deixa falar, não tem problema não. Eu vou fazer acontecer, mas é do meu jeito. Você entende isso? Deus usando essa simples palavra para falar com você nessa noite. Vai acontecer, é do jeito dele. Mas acredite, querido, o jeito dele dá certo. Aleluia. O jeito dele sempre deu certo. O jeito dele sempre vai dar certo. Então o Pedro, voltando aqui no assunto, para a gente começar a caminhar para o final, tem a Santa Ceia para servir, né? O Pedro, que tinha essa síndrome de ser um cara precipitado, né? De falar demais, e graças a Deus aqui não tem isso, né, gente? Em nome de Jesus. Esse Pedro, ele começou a ser encaixado no propósito de Deus através de Jesus. Jesus começa a lapidar Pedro. Aí a gente lê no Evangelho de Lucas capítulo 5, nós conhecemos como a história da pesca maravilhosa, e foi maravilhosa mesmo, né? Ali Jesus começa a lapidar a vida de Pedro, quando ele passa a noite inteira pescando, e no outro dia cansado, ouviu um sermão, e Jesus agora fala para ele: olha, volta lá no mar, e joga a rede novamente, e você vai ver o que vai acontecer. A gente lembra quais foram as palavras que Pedro disse para Jesus novamente, né? Pedro olha para Jesus naquele instante e fala assim: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, não peguei nada. O cara estava frustrado, irmãos, decepcionado, sem saber o que fazer da vida. Tinha experiência na pesca, passou a noite inteira pescando, não pegou nada. E foi isso que ele disse para Jesus: não peguei nada, mas já que o Senhor está mandando, então eu vou lá e vou fazer. Irmãos, nós precisamos aprender algo com isso. Nós precisamos aprender a obedecer à voz de Jesus Cristo através da palavra. Amém, gente? Às vezes a gente acredita mais na palavra de seres humanos, como nós somos, né? Do que na palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos aprender a confiar mais no que diz a palavra a nosso respeito, em nome de Jesus. Sabe, então o Pedro, ele começou a ser encaixado por Jesus no propósito de Deus. Porque quando Jesus chamou Pedro, preste atenção nisso que eu achei isso interessante. Quando Jesus chamou Pedro para andar com ele, a proposta de Jesus para Pedro era: você vai deixar de ser pescador de peixe e vai ser pescador de homem. Essa era a proposta de Jesus para Pedro. Mas ao longo da sua caminhada com Jesus, ele viu tanta coisa, ele aprendeu tanta coisa. Ele viu Jesus sendo um homem compromissado em fazer aquilo, né? Em ganhar homens para Deus, para o reino de Deus. Ele viu Jesus dedicando a sua vida em oração, dedicando a sua vida também tendo compaixão das pessoas. Pedro ele viu Jesus sendo um homem fiel, gente, tendo fidelidade na vida,
Pedro viu tantos milagres que Jesus fez, foram inúmeros os milagres, mas quando Jesus morre, depois de Pedro ver tudo isso, sabe o que ele fez? O Pedro, depois que Jesus morreu, o Pedro que tinha um chamado para pescar homens, ele voltou para pescar peixe. Não era esse o propósito, irmãos. O propósito de Jesus para a vida de Pedro é que Pedro salvasse a vida de outras pessoas. Mas agora Jesus morreu, e aquele Pedro que teve a instrução dada por Jesus para salvar a vida de outras pessoas, ele voltou para o mar para pescar peixe, irmãos. Sabe o que isso nos ensina? Ensina que toda vez que nós deixamos o propósito de Deus, nós voltamos para o nosso próprio propósito. Ou melhor, vou melhorar isso para você entender. Toda vez que nós deixamos o propósito de Deus, nós voltamos para as ilusões da nossa cabeça, de que do nosso jeito vai dar certo. Não vai, irmão. Do nosso jeito não dá certo. Do nosso jeito só causa frustração. Já falei isso aqui também, vou falar de novo. O nosso jeito, irmão, ele é egoísta. O nosso jeito só pensa em nós. Do nosso jeito a gente não consegue pensar nas outras pessoas. Por isso que toda vez que a gente deixa os propósitos do Senhor, a gente acaba voltando para o nosso próprio propósito. Interessante, eu estava meditando nessa palavra e avaliando a respeito de propósito de Deus para a vida de Pedro, sabe? Eu entendi que em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 28, no propósito de Deus, lá em Mateus 24, Pedro andou em cima das águas, porque era propósito de Deus. Agora, na síndrome que ele tinha, de falar de forma precipitada, sabe o que ele fez? Ele afundou em cima das águas. Você entendeu isso ou não? No propósito de Deus, ele andou em cima das águas, mas na sua síndrome de falar de forma precipitada, ele afundou. Ele não permaneceu, irmãos. Sabe, no propósito de Deus, ele aprendeu a salvar e a pescar homens, mas no seu próprio propósito, ele voltou a pescar peixe. Sabe, irmãos, e por fim eu entendo que quando Jesus aparece para Pedro e para os demais discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus faz uma pergunta para Pedro, porque ele estava no lugar errado, fazendo o que Deus não havia chamado ele para fazer. Então Jesus faz uma pergunta para Pedro, e Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama? Jesus perguntou isso por 3 vezes: você me ama? E Pedro disse: o Senhor sabe que eu te amo. E o Jesus então trouxe ele de volta para o propósito, irmão. Jesus falou assim: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu entendi com isso? Quando Jesus falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, Jesus estava tirando o foco de dentro da cabeça de Pedro, o foco de peixe, de pescar peixe. Jesus estava trazendo ele agora para um lugar onde ele tivesse o entendimento aberto, de que o propósito de Deus para a vida dele era de que ele apacentasse as ovelhas do rebanho de Deus, que são homens. Não é a ovelha lá do pasto que fica no pasto, no curral, não. É homens, pessoas. Querido, e o nosso propósito também não é diferente do de Pedro. O propósito de Deus na vida da gente
é de que a nossa vida seja tão transformada, que o nosso testemunho possa causar mudança na vida de outras pessoas. Você entendeu isso ou não? O nosso estilo de vida possa provocar mudança na vida das pessoas, pois afinal eu e você também, nós fomos tirados de uma vida sofrida, não é verdade? De um caminho de escuridão. Lamentavelmente, todos os dias nós somos tentados a voltar para esse caminho de escuridão, para essa vida sofrida. Somos tentados, sim. Mas sabe o que Jesus espera de nós nessa noite? É que eu e você persista, que eu e você insista, que eu e você venha perseverar no propósito de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, querido. Isso só depende de nós, meus irmãos. O Senhor já estabeleceu o propósito dele para nós. Sabe qual é um dos propósitos de Deus para a nossa vida? É que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Amém? É um dos propósitos de Deus. E além de termos vida em abundância nessa terra, um dos propósitos de Deus também é de levar a gente para morar com Ele na eternidade. Aleluia. Então não é só aqui, não é só agora, não é só por um momento, irmãos, é para a vida inteira, é para a eternidade. Sabe, para a gente encerrar, eu quero dizer uma coisa para você que eu acredito ser muito importante. Deus não procura nenhuma pessoa que seja perfeita, sabe? Porque se Deus procurar pessoas perfeitas, Ele não vai achar. Você sabe disso. E se nós também tentarmos ser pessoas perfeitas, nós vamos viver uma vida de frustração, uma vida de opressão, de depressão. Se nós quisermos ser perfeitos, e se por acaso a gente entender que somos, infelizmente nós às vezes vamos achar que somos melhor do que os outros. Por isso eu quero afirmar, e com base na palavra, que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Se fosse pessoas perfeitas, Ele não viria num lugar desse. Você entende? Porque aqui num lugar desse, Deus sabe que Ele está no meio de pessoas imperfeitas. Mas olha, ainda que você seja imperfeito, ainda que eu sou imperfeito, Deus não busca perfeição em nós, porque Ele sabe que não vai achar, mas Ele busca em nós, sabe o que? Pessoas que são decididas. Aconteça o que acontecer, eu vou permanecer até o fim. Você entende isso? Ainda que a vida me dê os tombos, ainda que aconteça coisas, que tomara Deus que não aconteça, mas se acontecer alguma coisa que me ferir, ou que me machucar, que me deixar para baixo, eu quero fazer como a Bíblia registra em Provérbios capítulo 24, versículo 16. Lá diz assim que o justo, ele cai até por 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Você entende isso? Nós somos sujeitos a cair, ou estamos sujeitos a cair, mas a nossa Bíblia diz, irmãos, que nós não ficaremos prostrados. Você não vai ficar caído. Eu vou falar assim para você entender. Você não vai ficar caído, sabe por quê? Porque o propósito não é seu, o propósito é dele. Então Ele tem prazer em te levantar. Você entende isso?
Claro que eu não quero que você entenda que eu estou fazendo aqui alguma apologia a sermos pessoas conformadas e ficar no conformismo, não, muito pelo contrário, querido. Eu quero que você tenha essa palavra dessa noite para o teu coração como um remédio de prevenção, sabe? Nós estamos nos prevenindo com essa palavra, porque se porventura surgir os problemas da vida, as síndromes da vida, né? De falar demais, de falar de menos, né? De ficar tímido demais, ou qualquer outro tipo de problema que vier a acarretar, que a gente olhe para Jesus e a gente diga: eu vou permanecer, porque eu sei que o Senhor sempre me levanta. Aleluia. Querido, hoje é noite do Senhor segurar nas nossas mãos e fazer a gente permanecer. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar, meu amado. Eu vou encerrar por aqui, para não ficar muito extensa a palavra, para a gente também poder tomar a Santa Ceia. Mas olha, talvez você foi uma daquelas pessoas que fez tanta promessa para Deus, de forma precipitada. Você disse tanta coisa para Deus e talvez você não cumpriu com nada. E sabe qual que é o mais interessante de tudo isso? É que no ato do seu compromisso, quando você disse para Deus: eu vou fazer, Deus já sabia que você não ia conseguir. Você entende? Deus já olhava lá de cima e falava assim: tudo bem, eu vou te dar a oportunidade, mas antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Você vai cair, você vai desviar, você vai se afastar. Mas ouça Deus falando com você hoje. Ainda que você caia, ainda que você desvie, ainda que você afaste, ouça Deus dizendo para você: o amor dele sempre te atraiu. Você entende isso? O amor dele sempre vai te atrair de volta. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui porque Deus continua com propósito na sua vida. Feche seus olhos. Se você for entregar alguma coisa para Deus nessa noite, o que seria? Eu termino fazendo essa pergunta. Vou orar por você, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe da nossa condição. O Senhor sabe, meu Deus, como está o coração, a mente, a situação de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor veio nessa reunião porque a gente sente a sua presença. Eu sei que o Senhor está falando ao coração de muitas pessoas, inclusive no meu. Ó Deus, e nós estamos aqui, Senhor, porque a gente acredita que o Senhor sempre segura nas nossas mãos, para a gente prosseguir. Oh meu Deus, como dizia o salmista Davi: não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Meu Deus, nós também clamamos para que o Senhor, ó Deus, segura nas nossas mãos, para a gente prosseguir, meu Deus. Às vezes tem alguns aqui, Pai, se sentindo fracos, desanimados, incapacitados, sem estrutura. Muitos aqui, meu Deus, às vezes sentindo, meu Pai, mal, por ter pecado diante dos olhos do Senhor, por ter feito coisas que não devia ter feito, ter falado o que não devia ter falado. Mas estão aqui, Senhor, estão aqui, meu Pai, acredito eu, arrependidos,
clamando por misericórdia, clamando para que a graça do Senhor os alcance. Eu oro, meu Deus, para esse irmão que está pela internet, ó Deus, que vai ouvir essa palavra pela internet. Oro para que o Espírito Santo também o capacite, dê força a ele. Que o Senhor, ó Deus, o visite no mais íntimo, Pai, e faça uma grande obra nesse coração, nessa vida, porque essa vida, Pai, ela te pertence, ela é do Senhor, em nome de Jesus. E ainda que esteja fraco, eu acredito, meu Deus amado, que o Senhor está segurando nessas mãos para o colocar de pé nessa caminhada. Esses que estão aqui na igreja também, Senhor, oh meu Deus, é a mesma coisa. Que o Senhor os capacite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor segure nas nossas mãos, porque nós queremos continuar, Pai. A palavra diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor. Essa é a minha oração para todas as pessoas que estão se entregando ao Senhor nessa noite, que estão pedindo socorro, que estão clamando, meu Deus, para que a misericórdia e a graça entre dentro desses corações. O Senhor arranque essa aflição, ó Deus, arranque essa depressão, essa ansiedade, essa síndrome, meu Pai, que muitas vezes faz a pessoa perder o sono, perder a paz, a alegria de viver. Arranca isso, meu Deus, porque só o Senhor pode, e traz de volta cada um de nós para o propósito que é do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode aplaudir.